individual, tá? Ninguém vai precisar falar nada. Porque o tema de hoje fala de sintonia. Né? Então, durante todo o nosso dia, é complicado a gente ficar ligado só no mental superior, que acontecem muitas coisas, né? No nosso dia a dia. Eu estava conversando com a Gislaine, hoje meu dia teve 5 tempos, de lugares diferentes. Então, sendo que o quinto tempo é esse, que eu estou aqui agora. Então, nesse vai e vem, né, os pensamentos acontecem, a vida acontece ao nosso entorno, né? Então, a princípio, eu peço que vocês recordem do dia de hoje, desde cedo até esse momento, pelas dificuldades maiores ou menores, preocupações pelos quais a gente passa durante todo o dia. E aí a gente vai pensando e nós vamos, às vezes, ficando mais preocupados, mais tristes, mais solitários, porque depende do que nos aconteceu no dia. Né? Então, pensando nisso, né, como foi o nosso dia até agora, neste momento, então, a partir de agora, nós fechamos os nossos olhos por alguns instantes, deixamos tudo isso de lado, todo o nosso trabalho, os nossos problemas, né, as nossas preocupações, que por alguns instantes fique do lado de fora, e aqui nós vamos nos emanando aos nossos valores individuais, aqueles espíritos bondosos que nos acompanham durante toda a vida, que Ele possa estar com cada um de nós, nos abençoando, e junto deles nós cumprimentamos a toda a espiritualidade superior desta casa. Cumprimentamos a todos os guardiões, a todos os cavaleiros de Ricardo, a todos os
nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Então eu tenho certeza que agora a nossa alma está mais leve. Todos os nossos sacrifícios, pelo nosso trabalho, não é? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma sintonia. Né? Uma sintonia, plano espiritual superior, e eles também vieram ao nosso encontro. Né? Nós somos antenas captadoras e captamos. Nós conseguimos captar, não é? Esse amor, esse carinho. Tem pessoas que veem nesse momento, né? Tem pessoas que ouvem, tem pessoas que veem e ouvem, tá? Esse carinho que o plano espiritual tem com todos nós. E isso é uma sintonia, que nós devemos fazer diariamente, que nós esquecemos, né? Uma tribulação do dia. Então, a primeira coisa, né? Que eu já me policio para fazer, logo que acordo, me sento na cama e me limpo com esses seres, com esses, né, nossos amores. E peço que eles possam proteger o meu dia, que eu possa ser melhor que ontem e que eu possa ouvir quando necessário o que eles têm para dizer. E assim nós ficamos protegidos durante todo o dia. Mas na tribulação a gente acaba esquecendo. Eu mesmo me policio. O papel volto lá sempre, não, tem que fazer. E aí vai ficando uma coisa mais comum. E aí você já acorda, não, eu tenho que me ligar. Né? Não precisa ser uma oração, se quiser também pode, uma sua devoção, ou o Pai Nosso, não importa. Sempre entrar em contato, né, com este plano espiritual, pedindo que ele cubra o nosso dia. Porque os nossos dias realmente são bastante atribulados, né? Principalmente quem trabalha fora, ou mesmo em casa, quem trabalha fora de casa, dentro de casa, não é? Então, sempre é bom. Então, eu vou falar disso, né? O item 40, que fala sobre sintonia. E no início diz, né? Pede e vos será dado, buscais e acharei, baterei, né? Bata e que a porta se abrirá e o rosto será aberto. Foi o que nós fizemos agora, né? Nós pedimos, nós buscamos e achamos. Temos certeza que nós achamos, não é? Então, que depende de como eu peço, de como eu penso, com quem eu me sintonizo. Então, diz lá o texto: todas as coisas que existem no universo vivem em regime de afinidade, desde o átomo até os arcanjos, tudo é atração e sintonia. Todos nós, né, viemos de Deus, somos uma parte de Deus e voltaremos para Ele. Né? E seremos, e chegaremos a anjo, a arcanjo, né? Pode demorar um pouco, mas nós vamos chegar. Tá? Porque tudo, desde o átomo, né, até Deus, tudo é energia, né, e é uma questão de atração. Né? Nós somos atraídos, né, para as coisas. Nada que te alcança a existência é ocasional ou fruto de uma reação sem nexo. Né? Tudo que acontece na nossa vida, às vezes a gente para, né? Nossa, por que comigo? Puxa, de novo. A gente desanima, não é? Mas nada é por acaso. Tudo terá uma explicação. Às vezes nós mesmos, lá na frente, nós chegamos a esse conhecimento do que aconteceu aquilo, porque deixou de acontecer, não é? E por mais que a gente acha que não tem nexo, né? Porque isso aconteceu comigo, ou com a minha família, ou com a minha vizinha, né? Ou como o mundo está bastante turbulento, que a gente vê o que acontece aí fora, você fala, nossa, como isso aconteceu, tá? Mas nada acontece que não seja, né? Dentro desse universo entre atração e sintonia. Teu livre-arbítrio indica com precisão a posição
sintonia que quiser. Todos nós ocupamos uma posição no cosmos, né? Mais uma vez, nós somos partículas divinas, nós somos partículas emanadas por Deus e por isso nós pertencemos a esse universo, a essa energia e a essa sintonia. Tudo bem? Até aqui? Na visão espírita, sintonia é a afinidade vibratória entre pensamentos, sentimentos e intenções. Segundo os ensinamentos de Allan Kardec e da literatura espírita posterior, os espíritos e as pessoas tendem a se aproximar por semelhança de padrões mentais e morais. Não é? Um exemplo, né? Se nós vamos, né, assistir uma partida de futebol lá no estádio, é sintonia. Aí todo mundo canta junto, todo mundo grita junto. Mas, se não tomar cuidado, né, uma torcida já começa a provocar outra, e aí a sintonia vai não ficando muito boa, não é? Então, ou mesmo quando se vai em grandes shows com milhares de pessoas, e às vezes o show começa, ele vai e termina e todo mundo numa boa, todo mundo canta, todo mundo dança, não é? Então, naquele momento, a nossa sintonia é com aquele cantor, com aquela música ou com aquelas músicas, não é? No caso do estádio, com relação ao time que eu gosto, que eu não gosto, né? Então eu vou estar sintonizado com os que gostam daquilo que eu gosto, né? E o outro time vai ficar lá separado e cada um, né, ficando feliz, né? Alegre, vendo de forma, né, o jogo, mas de uma forma, se a gente manter essa sintonia, vai ficar legal até o fim, depois cada um vai para a sua casa, não é? Mas aqui também nós acabamos de fazer uma sintonia, tá? Então existem vários tipos de sintonia que eu faço e a gente faz todo dia sintonias, né? A gente sai de casa, aí pega o carro, aí você tem um que está parado lá na tua frente, né? Que até a minha filha falou uma coisa interessante, que outro dia ela pegou um Uber, caiu em determinado lugar, e tinha um carro atrás. E o cara estava bem apressado. E começou a buzinar, a querer ir para a direita e para a esquerda. E não dá para ultrapassar, porque tinha um caminhão fazendo manobra. Não tinha como. O motorista e o de trás desesperado. E o motorista, nossa, tá vendo? Se todos os motoristas tivessem paciência, olha que esse cara que fica, né, querendo me apressar, tá vendo? Eu não consigo ir, não sei o quê. Aí o trânsito abriu e aí eles foram. Aí deu, eu acho que uma pessoa que estava na frente dele, que aqui tem muito, né? Dá seta para um lado, seta para o outro. Pronto. Aí o motorista, não já se viu, barbeiro, depois causa acidente. A minha filha falou, mãe, eu fiquei olhando que ele reclamando do outro atrás. Que estava, né? E depois ele mesmo, aí ele se dizendo, né? Não, eu sou calmo, né? Aí a primeira coisa que aconteceu lá na frente, ele já, né? Que é esse, que não sei o quê, né? É que ele entrou na sintonia do de trás. Então, ele entrou na sintonia do de trás. Ou já estava nessa sintonia, né? Olha, Marquinhos, que Deus não vê difícil. Vai naquela ruinha lá da esquina da Pai, você vê. Eu vou O todo sujeito, dia. a pessoa entra na mão da direita, que é a mão de descer, né? Ele só De desce. entrar de só é só para entrar direita. Você está ali indo para ir reto. E a pessoa, ao invés de entrar direto, o que é que ela faz? Vai reto, ainda quer virar reto. Ela vira na tua frente, você vai reto, mas ela faz isso aqui na tua frente. Aí, se Jesus não está acordado, você está enrolado. Então, é por isso Você que tá, nossa, eu falo que aqui parece que todo mundo está em dívida com o Senhor. é verdade. Ele tem que ficar o tempo todo ali cuidando da gente. Então, aí é que cabe a nossa sintonia. Eu vou ali todos os dias, né? Meu neto estuda no cidade. Então, todo dia, 1h da tarde, eu tenho que estar lá e é para parar, é para tudo. Entendeu? Então, nós precisamos. Aí põe lá, né? Ó, segundo os ensinamentos, as pessoas tendem a se aproximar por semelhança aos padrões mentais e morais. Agora, outra coisa também, aí você chega em
casa, cansado do trabalho, você liga lá no Cidade Alerta. Porque tem, né? Tem gente que liga. E aí, gente, imagina a sintonia. E uma sintonia desnecessária. Por quê? A situação aconteceu. Pode ser horrível, horrorosa, como é mesmo, a gente se sente pena, a gente se compadece, mas já aconteceu. Eu não consigo resolver. Mas fica lá, o meu pai tinha essa mania, né? Então eu falava para meus filhos, nem vai na sala, eu vou para assistir Cidade Alerta. E aí, assim, são horas aquele programa. Então você imagina a sintonia que nós fazemos, a gente sentar e assistir aquilo do começo ao fim. Tá? Então, eu prefiro, existe um livre-arbítrio. E eu não assisto. Se a pessoa assiste, não vou discutir com ela, mas eu não faço. Porque eu já sei que não vai ser bom, vai impregnar a nossa casa. Porque não é só a gente. Essa sintonia é com a casa também. Aí até o pobre do cachorro vai sofrer influência, né, de coisa triste. Né? Então, por isso que, por aproximação ou por semelhança de padrões mentais e morais. Em termos simples, pensamentos de paz, bondade, equilíbrio e caridade favorecem a sintonia com espíritos e influências mais elevadas. Pensamentos persistentes de ódio, ressentimento, vícios ou desespero podem facilitar a sintonia com espíritos em condições semelhantes. A sintonia não é vista como algo mágico, mas como uma consequência natural da afinidade entre consciências. Porque também tem entre nós, porque tem pessoas que a gente encontra e conhece aquela pessoa naquele momento, nossa, parece que você conhece aquela pessoa há séculos. E a conversa flui, né? Você troca WhatsApp e você nunca vê a pessoa na vida. É, né, sintonia, porque aquela pessoa tem uma sintonia parecida com a nossa. Assim como também tem pessoas que a gente só de olhar e você fala, não, foi cara. Né? Ou se não chega aquela pessoa, você fala, fulano chegou. Né? E às vezes a pessoa não fez nada pra gente. Mas, o nosso santo não bate. Né? Tem nada dessa. É a sintonia. Né? Às vezes ela traz alguma coisa que nós realmente precisamos trabalhar, conhecer aquela pessoa, a gente tem alguma briga lá de trás, sabe Deus de onde, não é? Então é tudo sintonia. Tá? No filme Nosso Lar, tem um momento que o André Luiz, ele tem permissão para vir à Terra visitar a família, que ele tanto queria. Não, agora você pode ir lá ver a família. Aí ele chega lá, vê a mulher dele casada de novo, né? Aí vê os filhos lá em torno do padrasto, como ele diz, né? O cara está na minha cama, eu rolo. E ele ficou enfurecido. E no mesmo momento mostra a imagem. Ele viu o umbral de onde ele ficou 8 anos sofrendo, não é? Ele viu de novo aquela imagem. E ele foi caminhando em direção, com aquela fúria, né? Nossa, eu queria tanto ver minha família. Ele não mediu, porque naquela época as mulheres não podiam ficar sozinhas. As mulheres não podiam gerir a herança. Sempre, se tivesse um filho mais velho, seria o filho mais velho, teria que ser um homem. Então ela realmente não poderia ficar sozinha. Mas e também tem a questão da pessoa, né? Eles eram novos ainda, e aí não, aquela posse, não, é minha mulher, é minha casa. Pior, né? Ela estava feliz. E pior, ela estava feliz, né? Porque ele era muito chatinho mesmo. Ele era muito, tem que ser do jeito que eu quero, no final. E aí, conforme ele foi caminhando em direção, ele ia voltar para o umbral. Depois de tudo que tinha aprendido, aí ele parou, respirou, e aí ele foi parar na praia, né? Perto do mar, da água. E ele pensou, foi ruminando a sintonia, e ele acabou ajudando o padrasto lá, né? Que estava com uma gripe, tosse, sei lá o quê. E ele fluidifica aquela água, e o rapaz toma e sara. Então, isso que diz
pensamentos de paz, bondade e equilíbrio, né, traz à nossa volta espíritos mais elevados, mais amorosos, né? Em contrapartida, quando a gente persiste no ódio, no ressentimento, no vício, vamos atrair espíritos na mesma sintonia, né? É por isso que a gente fala muito com relação, a gente vai falar mais à frente, sobre o perdão. O perdão não é você ir lá abraçar aquela pessoa, não é isso. É você tirar do seu coração aquele sentimento. Você entender que aquela pessoa só podia fazer aquilo porque era aquilo que ela conseguia fazer. Não é dar permissão para ela fazer aquilo. É tirar do nosso coração, da nossa sintonia. Porque você toda hora você lembra, nossa, mas fulano, né? Fez isso. Aí acabou o seu dia. Aí depois, não mudar. Aí daqui a pouco vem de novo. Porque nós somos assim, né? Dependendo do que fala pra gente, e principalmente para quem é mãe, né? Para quem faz com os filhos da gente, aí a gente vira onça. Então, sempre vigilante com relação a essa sintonia. Então, não é algo mágico, mas uma consequência natural da afinidade. Então, o que Jesus disse, né? Diga-me com quem tu andas, eu direi quem és. Então, às vezes a gente vê acontecimentos aí pela vida fora, de que a pessoa, ela se deu mal porque estava acompanhado de alguém que não era muito certo. A pessoa fala, estava na hora errada, com a pessoa errada e no lugar errado. Mas foi uma escolha. O mais correto é diga-me quem és, eu direi com quem andas. Que é a sintonia, né? É o que eu sou que atrai a companhia. Né? É porque nós mães temos essa mania de falar assim, não é o Joãozinho, é a companhia. Não é meu filho. Na escola a gente ouviu isso muito. Os amiguinhos que convencem. Os amiguinhos. E a gente não tem o olho de ver que é para corrigir os nossos filhos, porque eles também, como nós, também erram e acertam. Né? Então, ensinar desde pequeno, né, a trabalhar essa sintonia. Aí dentro do texto também, tá? Conhecerás o que aprendeste, mas somente incorporarás na memória o que vivenciaste. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que foi para a escola, aprendeu milhões de coisas e hoje você nem lembra. Ou senão, você fala assim, gente, aí você lembra de alguma coisa, principalmente de aula de matemática, né? Você, nossa, mas eu aprendi aquilo para quê, né? Agora, de repente, a pessoa vai trabalhar com engenharia, com arquitetura, aí ela começa a entender por que lá na quinta série o professor fez aquilo. Né? Por que lá, né? Porque vivencia. Então não adianta a gente falar, nem só nós que estamos aqui, ou que faz a preleção, porque a gente não pode só falar. Nós somos os primeiros, quem fala aqui é tentar fazer lá em casa. Né? Vamos amar, né? E aí você chega em casa, chuta o cachorro, né? E briga com todo mundo. Então, porque a gente só vai aprender, só vai incorporar aquele costume, aquela sintonia, se a gente vivenciar, se a gente realmente querer vivenciar. Aí a gente aprende, né? Avanças ou retrocedes de acordo com a tua casa mental. Nós somos assim o dia inteiro. Né? Por exemplo, a Elaine tem comércio, quem tem comércio sabe disso, né? Entra de tudo no teu comércio. Entra gente educada, entra gente para pedir alguma coisa, gente para pedir ajuda, e entra gente mal educada. Né? Aí você está lá em paz na sua vida, aí entra uma pessoa, aí ou que comprou algo que não gostou, ou que está reclamando, ou que está caro, que está barato, aí, né, a nossa sintonia. Daí você tem que parar, respirar, né, tratar bem a pessoa, né, até que a pessoa vai embora. Lembra de Jesus? Lembra de tudo. Jesus andando, vai fazendo a conta, né? Emmanuel, né? Porque tem gente que realmente, quando quer, sabe ser chato. Então, aí tá, aí você de novo respira, aí você fala, vou almoçar. Aí você sai do seu trabalho, entra no teu carro, você está vazio. Aí você já leva uma fechada logo lá na esquina. Porque a nossa vida é assim. Né? Então, é o que ele diz assim, eu posso avançar e retroceder de acordo com a nossa casa mental, porque nem sempre às vezes é a nossa culpa.
Às vezes acontece, você leva até um susto. Alguém atravessa na frente, aparece um cachorro do nada. Agora, a gente que vai escolher em que lado eu vou ficar, apesar disso. Felicidade e infelicidade são subprodutos de teu estado íntimo. Às vezes, acontecem coisas pequenas na nossa vida e nós ficamos muito felizes. Às vezes até os próprios familiares, nossa, eu sou tonto, não sei nada, Mas a gente fica feliz. Ou com o progresso de um filho, o marido que muito melhor, Então, para nós isso é felicidade, porque às vezes as pessoas acham que felicidade eu tenho que ganhar uma mega cena sozinho, ter um iate, comprar uma mansão, e às vezes a pessoa até consegue, mas quando chega lá, ela vai se sentir vazia. E tem gente que não, tem gente que realmente queria isso mesmo, tá? Então, a felicidade e a infelicidade são subprodutos do nosso estado emocional. Às vezes as coisas podem não estar funcionando, podem não estar saindo do jeito que a gente gosta, mas nós temos a esperança de que vai melhorar. E que olhar isso com mais alegria fica mais fácil de passar pelo problema. Porque se a gente começar a pensar que vai piorar, aí vai piorar mesmo. Porque o nosso emocional vai para o espaço. Amigos são escolha de longo tempo. A minha mãe sempre me dizia isso, na vida toda, você pode contar em uma mão os amigos, aqueles que estão na alegria e na doença, Às vezes conseguimos até mais, mas eu digo assim, por afinidade, por sintonia, nós não conseguimos ter essa sintonia com 10, 15 pessoas ao mesmo tempo. Agora sempre existe aquela que tem mais afinidade, mesmo quem tem mais irmãos, vai ter aquele irmão que você gosta mais. A minha mãe tinha 10 irmãos, o meu pai tinha 10 irmãos. Então eu vi isso, eu só tenho um irmão, então era brincar e brigar ao mesmo tempo. Então eu vi, a minha mãe tinha uma irmã que gostava mais, um irmão que ela gostava mais, o meu pai a mesma coisa, dentro de uma mesma família, tudo do mesmo sangue, mas as sintonias são diferentes. Então, agora às vezes a gente conhece uma pessoa e a gente fala assim, nossa, não fui pra casa da fulana, Nossa, ela é chata, ela é metida, eu tive um monte de defeito. E aí você vai convivendo com essa pessoa. Calha de você estar no trabalho junto, ou no estudo, e aí a gente vai conhecendo a pessoa, e aí a gente vai se tornando amiga da pessoa, e muitas vezes aquela amiga, como diz a minha neta, os best friends, a vida toda. E é alguém que lá no princípio a gente, não foi com a cara, não é? Por quê, Amigos são escolhas de longo tempo. Às vezes tem pessoas que a gente confiou muito, achávamos que eram nossos amigos e pode ter feito coisas não muito boas com a gente, com a nossa honestidade, com o nosso amor, e com a nossa ingenuidade. Então é ao longo mesmo do tempo, a partir da sintonia interpessoal, é que a gente vai escolher esses amigos aí que vão com a gente até o fim. Então, o teu círculo doméstico é a materialização de teus anseios e de tuas necessidades de aprendizagem. A maior escola espiritual para nós é a nossa família. É quem está à nossa porta. É aquelas pessoas que vão nos fazer evoluir, ou não, ou ficar parado no mesmo lugar. Então, a gente vê famílias que têm muitas desavenças entre irmãos. A família da minha mãe é um exemplo, porque como o meu avô morreu muito cedo, eles ficaram órfãos, e chegou um momento que a minha avó distribuiu eles, porque ela sozinha não dava conta. Então, cada um foi criado ou com uma tia, ou com uma madrinha, sei lá. E aí, quando juntou todo mundo, fica complicado, porque cada um foi educado de um jeito. 10, cada um tinha o seu jeito. Então, tinha brigas mil. Se tinha festa de Natal, não junta, não chama o João, não. Chama para depois da ceia, sabe? Porque vai na briga. Porque são
cabe a ela, né, tentar fazer o melhor dentro daquela família. Né? Agora, tem família que são mais unidos, né? São mais. Um sempre está presente na vida do outro, e às vezes, quando um casa, aí entra a pessoa que chegou depois, e aí começa, né, a bagunça de novo. Mas, às vezes vem para a nossa vida pessoas com quem a gente tem que refazer coisas, né? Aparar arestas. Que a gente pensa, não, era meu inimigo. Mas se era meu inimigo, porque eu também fui inimigo. Decidi lá atrás, o fulano me matou. Aí você vai lá na outra vida, você matou o fulano. Aí você vai na outra vida, e aí cabe, né, nesta vida a gente parar com isso. Ninguém vai matar ninguém. Né? Vai tentar no máximo fazer o que há de melhor, né? Para a evolução de todos. Pelo teu jeito de ser, conquistará admiração ou desconsideração. Né? Se a gente é uma pessoa muito exigente, tipo o André Luiz, né? Ele não vai fazer muitos amigos mesmo. Você tem aquela pessoa que você fala, mas hoje está. Nossa, hoje está calor. Mas hoje está frio. Mas hoje está chovendo. Tudo é motivo para reclamação. Aí o que a gente faz, né? Quando aquela pessoa chega, a gente sabe. Não é? Ou se a pessoa não muda, aos poucos ela vai ficando sozinha. Ou aquelas pessoas que só ela tem razão, só ela sabe, e ela vai dizer o que é que você vai ter que fazer. Você já sabe o que você vai fazer. Não, ó, eu tenho um jeito melhor. E entende de tudo. É o que entende de tudo. Né? E todos estão errados. Ela não erra. Se bobear, até Deus se isso. Né? Ela não erra. E se deu errado, não foi ela, foram os outros. Né? Então, esse jeito de ser, não digo que vai atrair inimigos, mas amigos com certeza não. Né? Porque vai ficando aqueles mais amorosos, aí chega um momento até que eles falam, não, gente, nem eu aguento mais. Né? Então, o nosso jeito de ser é que conquista a admiração ou não. Né? Então, cabe a nós. Isso acontece muito, né, com os nossos filhos. Os meus filhos estão na idade que já fazem tudo sozinho. Aliás, faz caca sozinho também. Uma vai fazer 40, a outra tem 35. Então você vê que a coisa vai acontecer, mas você fica quieta. Eu aprendi a ficar quieta. Eu não falo nada. Porque eu já sei que se eu for falar, eu já ouvi isso. Mãe, mas só era velha. Era no seu tempo. Agora não é mais assim. Tá bom. Não é. Experimenta. Aí quando não dá, né, como eles dizem, dá ruim, aí eu não falo, eu te falei, né? Eu fico aí, eu abraço, já aprendi a não falar, eu não te disse, que a minha mãe fazia isso. Eu não te falei que aconteceu. Aí eu já aprendi a não fazer mais isso. Aí quando eles vêm, mãe, você tinha razão. Eu falei, filho. Eu só falo assim, Então, né? Eu falei, por eu ser mais velha, de idade mesmo, então eu já passei por coisas, não por isso, mas algo parecido, né? Então, é isso, né? O que fizeres contigo hoje, refletirá no teu amanhã, visto que o teu ontem decidiu o teu hoje. Né? Então, os exemplos mais simples dessa frase aí são os vícios, né? Principalmente os mais comuns, fumar, beber. Então, é aquilo, né? Que se a pessoa, o doutor Inácio Ferreira, que foi psiquiatra, foi 50 anos dirigente do Sanatório de Uberaba. Lutou muito pelo espiritismo, né, pelo kardecismo. Era uma pessoa de renome, escrevia livros, até hoje é psicografado, porque eu gosto muito da literatura dele. Mas ele decidiu todos os vícios que ele tinha. O fumar, não deu. Ele não conseguiu parar de fumar. Ele falou que ele não
vendia cigarro, acabava o cigarro no máximo e fazia de palha. E ele falou que realmente, e o que aconteceu, claro, a longo prazo, né, refletirá no amanhã. Ele teve um enfisema, que foi o motivo do desencarne, né? Ele teve um enfisema. Então, se eu bebo, beber é proibido? Não. Né? Numa festa, numa comemoração, num jogo de futebol, é uma coisa. Agora, as pessoas que realmente bebem diariamente é meio complicado, né? E vai refletir no amanhã. Assim, os nossos pensamentos também. Se todo dia, né, eu ficar pensando que não vai dar certo, lá na frente não vai dar certo mesmo, porque eu pedi para não dar certo. Né? Então, e o que nós, às vezes a gente fala, né, nossa, porque, né, o que será que eu fiz para merecer isso? Sim, né? Então, lá na outra vida, que eu estou vivendo hoje, foi decidido ontem. Ah, tava na torcida do Barrabás lá, né? Ah, né? O povo gritando Barrabás. Pedreira, crucifica, então, hoje nós aprendemos que fazer o bem para nós mesmos hoje, né, vai fazer muito bem para nós no amanhã. E quem estiver à nossa volta também. Né? Às vezes o bem que a gente faz reflete na família inteira. Uma comparação comum é de uma estação de rádio. A frequência que você sintoniza determina o que recebe. No entendimento espírita, os pensamentos e sentimentos funcionariam de modo semelhante, atraindo influências compatíveis. Né? Que é o que a gente já deu exemplo. Você chega em casa, liga lá no Cidade Alerta, a antena vai captar o quê? Só tristeza, tudo que é de ruim. Né? Agora, se você põe, sei lá, que na TV também tem uma missa, tem um pastor lá pregando, vai mudar. Né? Aquilo que você gosta. Um bom programa, entendeu? Que é meio difícil na TV, né, Roberto? Mas um bom programa, uma boa reportagem. Né? Assiste programa ruim para ver tomar P3M. Não sabe por quê. É como esse álcool, né? Você tem 2 dias de carnaval, depois você vai tomar P3M. Sabe por que você está todo carregado? Então, por isso, práticas como oração, estudo edificante, o autoconhecimento, o tipo de bons sentimentos e ações de caridade são consideradas formas de elevar a sintonia espiritual. Aquilo que nós ensinamos no início. Né? E aquilo que eu convido a fazer isso sim. Ou mesmo no momento que a coisa estiver pegando mesmo, separar, respirar, né? Lembrar dos mentores, do seu mentor, ou de um santo, sei lá de quem, né? Do plano espiritual superior, você consegue não fazer algo que depois a gente vai falar algo principalmente, que depois a gente vai se arrepender. Né? Porque na hora do desespero e da raiva, a gente abre a boca mesmo e fala besteira. Né? Então dá aquela parada, né? Muda a sintonia, muda a estação de rádio, que aí a gente consegue seguir adiante. Então a oração, que não precisa ser aquelas, né, decoradas, às vezes você para, senta e conversa com Deus, você está orando. Né? Desde que você seja sincero, é uma oração. O estudo edificante, esse aqui que nós estamos fazendo agora, né? Porque nós aprendemos muito com os outros. Para fazer essa aula eu também estudei bastante, né? Para tornar mais legal. O autoconhecimento. A gente tem que conhecer os nossos limites. Né? Porque às vezes a gente se doa muito, principalmente para a família. A gente faz, uma hora a gente cansa. Quando a gente para de fazer, vai falar mal da gente. Por quê? Mas a gente permitiu, porque a gente, não, vai na feira, eu vou, no mercado, não, eu vou, paga a conta, não, eu paro. Você quer fazer tudo. Aí chega uma hora que não dá conta. Né? Então, o autoconhecimento é muito importante. E como a gente faz o autoconhecimento? Assim, ou lendo, ou frequentando outros tipos de reuniões, né? Que visam o bem, certo? Então, o autoconhecimento é muito importante, saber até onde vai o nosso limite. O cultivo de bons sentimentos e ações de caridade são consideradas
ver de copo vazio, por pior que seja a situação. É difícil? É, porque é fácil falar, né? Quando chega lá na hora. Tá? Ações de caridade. Aí, às vezes, tem essa palavra que torna uma coisa errada, porque as pessoas, a maioria das pessoas, te perguntar aí na rua o que é caridade, ele vai dizer que é da comida, da roupa, né? Ajudar os pobres. Não é? E a caridade não é só isso. Né? E principalmente a caridade conosco mesmo, né? Quando a gente descobre até onde eu suporto, dali para diante, se eu continuar fazendo, eu estou faltando com a caridade comigo mesmo. E vou acabar fazendo coisa errada. Né? E ouvir uma pessoa, né? Às vezes só ouvir. Às vezes você senta lá no ponto de ônibus, aí você senta uma criatura e começa. Você fala, Jesus, para que eu fui sentar aqui? E a pessoa fala de todos os problemas. Mas só de você ouvir, muitas vezes, aquela pessoa acha a saída. Só para ficar falando você ouvindo. É uma caridade. Orar, né, por alguém que você sabe, você ficou sabendo de alguém que está doente, que está precisando, está com problema difícil. Orar por aquela pessoa com sinceridade, né, é também uma caridade, porque tem gente que não tem nem mãe mais para orar por eles. Então é importante a gente orar pela pessoa. E o cultivo de bons sentimentos, né? Porque tem uma historinha de 3 monges, né, tibetanos. Tinha um mestre e 2 monges. E os monges tibetanos, eles vivem apartados do mundo. Eles vivem lá nas montanhas, entre eles não têm convivência com o povo. E eles não tocam ninguém. Eles não podem tocar ninguém. E principalmente se for mulher, do sexo feminino, porque os monges são todos homens. Tá? Então tem uma história que fala isso, que o mestre, aí em alguns dias, sei lá como, eles saem lá, ou para aprender, ou para comprar alguma coisa nos mercados lá, e saíram lá os 3, o mestre e 2 discípulos. E aí eles passaram, né, compraram o que precisavam, conversaram com as pessoas e foram andando. E para ir no lugar que eles tinham que ir, eles tinham que atravessar um riacho. E aí quando eles chegaram ali na beira do riacho, havia uma mulher com uma roupa de festa e ela virou para o mais velho, né, o mestre, e falou que ela precisava passar do outro lado, porque era casamento do filho dela. E ela não queria molhar as vestes. E ela não sabia como fazer, porque não tinha outro jeito. Então, o mestre pegou essa mulher no colo, com todo respeito, e atravessou ela do outro lado. E os 2 monges, discípulos, ficaram olhando, atravessaram também. E um deles ficou, né, danado da vida. Mas a gente não pode tocar, principalmente a mulher. O que ele carregou? E aí eles atravessaram, ele liberou a mulher foi para onde ela tinha que ir, e eles foram para o outro lado. E depois de quilômetros em que eles estavam andando, o discípulo não aguentou. Ele chegou com o mestre e falou, mas mestre, veja bem, o senhor nos ensinou, e falou isso, e o mestre só olhou. O mestre virou para ele e falou assim, filho, eu deixei a mulher assim que atravessei o rio. Você está com ela até agora. Aí ele ficou olhando, que é a sintonia, né? O tipo de bons sentimentos. Ele fez uma caridade. Ele atravessou a pessoa, largou a pessoa lá e tchau. Eu não toco nas pessoas, mas se as pessoas precisam, eu vou tocar. Né? E o discípulo, né, ficou, né, meu Deus, o que é isso? Né? Ele pecou, né? E aí ele deu essa informação. Né? Olha, eu larguei ela lá na beira do rio, você está com ela até agora. Quem está pecando mais? E aí o discípulo falou. Né? Então, os cultivos de bons sentimentos. Com teus pensamentos, atrai, absorves, impulsionas ou rechaças. Com tua vontade, conferes orientação e rumo, apontando para as mais variadas
direções. Disse Jesus: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Né? Então, Jesus já nos ensinou isso muito tempo atrás. Né? Então, com os nossos pensamentos, às vezes a gente fala assim, nossa, para que eu fui casar com esse traste? Mas foi a nossa sintonia que trouxe esse traste. Chonou, né? E às vezes é porque precisávamos refazer coisas erradas de outra vida. Né? Eu não digo que relação abusiva é outra coisa, né? Mas a minha avó e o padrasto da minha mãe, eles viveram mais de 50 anos juntos. E eles renteavam o dia inteiro com o outro. Mas era só por mania mesmo. Não é bom, mas no fim eles se davam bem. Entendeu? Então, às vezes a gente fala isso, nossa, mas como? Então, mas é a gente mesmo, o nosso pensamento atrai, absorve, impulsiona ou manda embora, né? Com a tua vontade, com a fé, orientação e rumo, apontando para as mais variadas direções. Né? Vale lembrar que dentro do Espiritismo, a sintonia não significa perda de livre-arbítrio. Mas tem que sempre pensar no bem. Vai chegar um momento que vai passar raiva, não tem como. É livre-arbítrio. Agora, o que eu vou fazer com essa raiva é o problema meu. Né? Às vezes é aquela história, alguém vai me xingar lá na rua, né? Alguém está Do jeito que eu vou reagir, aí é assunto nosso. Né? A pessoa até aparece ali, o objeto da aprovação. Isso. Agora, como eu vou reagir, é comigo. Às vezes com relação a doenças também. Né? Existem realmente doenças preocupantes, mas como eu reajo? Eu vou fazer tudo o que eu posso para alcançar a cura. Né? Vou ter bom ânimo, não vou desanimar. Por mais difícil seja, né? Eu vou continuar. E muitas pessoas sabem. Né? Com o auxílio do médico, com a cirurgia espiritual, com paz, com tudo que puder. É bom, eu vou fazer. Né? Então, ter bom ânimo. Né? Então, a sintonia não significa perder esse livre-arbítrio. Né? E a pessoa continua responsável por suas escolhas, embora possa receber influências compatíveis com o estado mental e emocional que cultiva. Você aí apaixona e perde o raciocínio dele. Né? Então, as nossas escolhas, às vezes, sofrem influência. Né? Dependendo da nossa sintonia, a gente é influenciado a fazer determinado negócio, relacionamento, que depois lá na frente a gente pensa, nossa, como é que eu fui fazer isso? Né? Mas foi alguma influência, ou espiritual, ou de quem estava à volta, ou da situação, tá? E também é nosso livre-arbítrio de falar, não está certo, não quero mais, né? Ou um negócio, um trabalho, uma relação, por aí afora, tá? Qual a melhor forma de manter uma boa sintonia? Praticando a caridade. A aula hoje ela vai bater muito em cima disso, tá? Ela é pequena. Então, 10 hábitos para praticar caridade. Isso está no site da FEB, Federação Espírita Brasileira. Lá no Insta deles. 1. Ouvir alguém com atenção. Às vezes a gente ouve, principalmente os mais velhos, né? O pai, a mãe, né? Que vem e fala. Aí ela faz uma pergunta e fala, ou se não o filho também, né? Que vem e fala pelo outros cotovelos, você nem presta atenção. Né, mãe? Ouvir com atenção, né? O que aquela pessoa está querendo dizer para nós. Oferecer acolhimento, que é o que esta casa faz, né? Oferecer acolhimento. Porque eu falo muito de mãe porque eu sou mãe, né? E mãe é realmente aquela que acolhe.
o que ela ia fazer ou deixar de fazer, tá? Do que o acolhimento. Então, essa casa, ela faz todo o possível para o acolhimento, né? Eu até falo, eu admiro muito o Álvaro, porque ele consegue falar não de forma caridosa, porque às vezes não dá para ajudar todo mundo que bate na porta. Infelizmente, não dá. Né? Então, ele vai lá com todo carinho, explica para a pessoa, né? Arruma alguma coisa para aquele momento. Né? Ele falou, mas a sexta eu não consigo arrumar hoje. Né? Porque não tem. Tá? Então, é um jeito, né? É uma caridade. Que a pessoa sai, mas ela não sai com raiva do lugar. Tá? Não tem, passa outro dia. A pessoa já está necessitada, né? E aí ela sai mais triste com raiva. Orar por alguém, né? A Gisele já falou isso. Orar por alguém. Né? O meu filho, ele ficou 6 meses desempregado. Eles frequentavam aqui, né? A minha nora é trabalhadora da casa. E aí foi um tal de procura, ele não consegue. Até que ele conseguiu em São Paulo, e eles tiveram que mudar, voltaram para São Paulo. E aí, uma pessoa daqui, que faz aula com a gente na terça, né? Eu falei no grupo, né, da terça, olha, o meu filho arrumou um emprego, só que ele vai ter que ir embora para São Paulo, mas não importa, né? O que interessa é que ele vai conseguir cuidar da mulher do filho dele. E essa pessoa falou para mim, nossa, eu fiz uma novena do seu filho. Aí eu fiquei olhando assim para ela, né? Sentindo uma alegria muito grande e um carinho muito grande por ela. Ela falou, não, eu fiz uma novena. Aí ainda falou para quem ela fez, para a dona Marinês. Ela falou, eu fiz uma novena do seu filho. E ele pode ter certeza que ele não vai ficar nesse emprego. Ele vai ter coisa melhor. Então eu estou orando por ele. Então assim, eu nunca pedi, não que fosse orgulho, né? Comentei, nossa, e aí, conseguiu? Não. E aí de repente você ouve isso. A pessoa fez uma novena para que o meu filho conseguisse um emprego. E ela tinha razão, porque realmente ele ficou acho que 3 meses na Prodesp e agora ele está numa multinacional. Ele foi chamado para ganhar 3 vezes mais. E do que ele gosta de fazer, porque ele trabalha com segurança digital, então tem que ser empresa muito grande. Então agora ele está numa empresa imensa. Né? E quando ele ligou para mim, ele falou, mãe, ó, estão me oferecendo isso, que ele ficou com medo, né? Estou 6 meses desempregado, agora eu pulo de um galho para o outro, se o galho quebra, como é que fica? Né? Ele está escaldado. Eu falei, não, senta, faz as contas, vê o que convém ou não, e a decisão é sua, André, eu não posso decidir por você. O que você decidir, eu vou apoiar. E aí ele foi. Então ele está feliz agora eles estão terminando a casa deles, tá? Então é isso, né? Orar por alguém. Eu jamais imaginei que tivesse alguém, além de mim, orando pelo meu filho. Né? E ela fez isso. Né? Então ela fez uma realidade imensa. E de forma assim tão desprendida que eu me emocionei quando ela falou. Amigona nossa daqui. Trabalhava em sexta-feira. E perdoar. Essa é a parte que é difícil, porque coisa pequena é fácil, né, gente? Mas tem coisas que a gente, às vezes, não perdoa nem de outra vida, né? Traz para essa porque não perdoou. Então, o perdão é uma coisa muito importante porque nos liberta. Não importa, não precisa nunca mais falar com a pessoa. Significa que você vai lá, não, tudo bem, voltar como era antes. Não, mas você se livra dessa mágoa, porque faz mal, né? Causa doença. Né? Então, o perdão é uma coisa muito importante. Né? E é uma caridade conosco mesmo. Né? Porque, aquela pessoa, eu perdoo, mas não esqueço. Então, não perdoou, né, gente? Eu perdoo, mas não esqueço. Não dá. É perdoar com esquecimento total e entender que aconteceu,
memória. Você não vai esquecer o fato. Não, Mas aquele fato não pode vir carregado mais com aquele sentimento. Isso. Eu É ressignificar. isso, né? Quando você lembrar, não vem mais aquela carga de mágoa, aquela carga de ódio, né? Aquilo não te afeta Não mais. te afeta, Não te afeta mais. Aí isso é perdão. Aí isso é perdão. Né? E às vezes a pessoa acha que perdoar é só, não, aí volta a falar com a pessoa, eu vou ter que voltar a falar com a pessoa. Não, não precisa. Né? Mas principalmente o nosso coração. Porque às vezes a gente está ali, né, com aquela mágoa, com aquele sentimento, e a pessoa está vivendo a vida dela lá, gente, ela não está nem lembrando que você existe. E quem está sofrendo é você. Sou eu que estou sofrendo. Né? Então é o que a Azul falou. Quando eu não sofrer, eu ressignificar, começar, né, a analisar se acontecer alguma coisa. Nossa, onde será que eu fiz alguma coisa que levou essa pessoa a me querer mal? Também tem isso. Às vezes eu falei alguma coisa que a pessoa não gostou e ela foi guardando também, né? E quando ela resolveu explodir, ela explodiu mesmo, né? E magoou a gente, e feriu, ou muitas vezes fez um mal bem grande, né? Então isso, o perdão é isso. Ter paciência na dificuldade, que é muito complicado mesmo. Dependendo do tamanho do problema que tem que resolver, é complicado. É só vai, calma, calma caramba. O boleto vem amanhã, você vai pagar para mim? Não é isso que a gente vai falar? Vai cortar a luz e Vai cortar a luz, a água, não tem comida. Porque hoje tem muitos brasileiros nessa situação, o teu filho pedindo e você não tem mais de onde tirar, né? Então você fica pensando. E aí fica difícil, né? É ter paciência. Vai passar. Mas até passar é que é o problema. Né? Mas ter o discernimento de que não é ficar sentado esperando. Mas, de repente, se você muda o pensamento, você lembra de alguém, ou lembra da casa espírita, ou alguém chega para você, olha, vai lá, fala com o pessoal, ou do seu AB, ou de outros, tem tantos lugares que ajudam, né, a prefeitura, vai lá. E aí, às vezes você consegue. Né? Porque às vezes alguém faz algum pedido, cai no grupo, a Gislaine, a Elaine, eles perguntam para Deus no mundo, e é incrível, gente. Mas no fim da tarde, às vezes a gente fica às vezes aquilo aparece na na cabeça, né? Pensando, eu fico lá falando com Deus. Ó Deus, tal pessoa trouxe esse problema aqui. Se eu puser alguém aí. E às vezes vem a ideia de alguém que pode ajudar, né? Essa semana a moça falou, Dona Gi, ela se chama Dona Gi, não sabe alguém para ajudar a resolver, porque eu acho que o patrão está enganando o marido no acerto. Quando manda embora, assim, não sei como é que chama. sei. Aí eu falei, agora, quem que eu falei, procura o. Como é que chama? Ajuda. Isso. O AB. Eu falei, procura lá que eles vão orientar, né? Porque a gente não tem esse conhecimento. Mas ela falou, porque a gente não sabe nem ler e escrever direito. Aí a gente não sabe, né, se tá saindo, tá certo. Tá achando tão pouco pelo tempo de trabalho. Eu falei, procura lá que tem a justiça gratuita, eles vão te orientar, pelo menos, né? Então, eu falo, quando vem esses pedidos, essas orientações, né? Essas necessidades, a gente pede para Deus, né? Exatamente. Aí eu falo assim, mãe, e aí, o que nós fazemos? Vamos pedir, o que nós vamos fazer, né? E aí a gente vem. Às vezes a gente se surpreende, porque às vezes a gente coloca no grupo lá o pedido de ajuda, mas não dá meia hora, já superou o que a gente precisava. Exatamente. E a ajuda continua. E não precisa falar, né? A pessoa vem, igual a moça da diabetes, a pessoa vem e fala, isso aqui é para a família da diabetes. Isso. Nunca mais eu precisei tocar no assunto. A pessoa vem, porque a empatia, a pessoa se coloca no lugar daquela dificuldade, né? E é uma doença cara, né? Eu não tinha essa noção, já não tem na família. Não, e ali é a família, né? Não é uma pessoa. A pessoa fala assim, tem coisa que não era para Deus dar para pobre, né? Exatamente. E todo mundo na casa tem? E difícil de achar, porque no Natal, a gente monta, né, a cesta de Natal, e a gente Câmbio pensa, só pra achar gente, coisa. tem a família diabética, você vai dar um panetone para ele? Não dá. Gente, eu fiquei procurando, é difícil de achar as Foi coisas. difícil
Isso, achou só em lugar caro, né? Não vamos citar o nome porque está gravando, mas Isso. só num lugar assim de um preço um pouco mais alto, quer dizer, que não é acessível. São coisas mais caras mesmo. Pode, mas eu falei, como é que eu perguntei até esse mês, né, mês passado na entrega da cesta, falei, como é que você sabe? Ela falou, a gente come errado e toma insulina, o que que vai fazer? Porque é difícil de achar. É criança. Tá só porque é criança, né? Vai falar, não come? Não, come, depois usa insulina. E eu assim, me espantei, porque deu um cestão até. O pessoal foi trazendo de coisas adequadas à família, né? Porque a família toda é. Evitar palavras que machucam. É uma caridade. Porque tem gente que, né, só você nem conversa com ela, você já sabe que ela vai ofender, né? Então a gente, como a gente sente e não gosta, então a gente procura, né, não fazer. Tá? É uma caridade. Às vezes a pessoa até está precisando ouvir, viu? Mas você fala assim, não, que não saia da minha boca. Né? Porque tem gente que insiste, né? Que pede. Ajudar emocionalmente quem está sofrendo. Eu estou aprendendo, né? Já vai aprender. Ajudar emocionalmente, porque às vezes o pessoal fala, mas está sofrendo. Eu já ouvi muito. A pessoa, as meninas lá mandam da cesta básica, mas a pessoa é minha cunhada, vagabundo, isso. Essa pessoa está sofrendo. Mas aí ela dá o que ganha. Eu falei assim, gente, um grupo, ou mesmo outros locais que fazem, a gente dá a cesta, o que a pessoa vai fazer com ela já é problema dela. Se está certo, se está errado. Quem foi que contou? Foi o Denilson, contou a história da cesta, né? Que a mulher entrou na fila de novo para pegar a cesta básica. E aí O Chico Xavier. o colaborador foi falar com o Chico. Que todo mês a mulher fazia isso. Deixa, na outra vida ela devolve. Ela vai ter mais vida, ela devolve. Porque não é a gente que tem que controlar isso, né? O nosso parâmetro da casa é se tem crianças, que é o nosso foco, são famílias com crianças. Agora, se a pessoa vai dar um bom destino para aquilo ou não, não é? Não sou fiscal do mundo, meu alto sempre fala, nós não somos fiscal do mundo. E às vezes a pessoa não tem necessidade material, né? Mas ela vem, senta e começa a desabafar. E eu nem sempre está com paciência. Mas, né, ajudar emocionalmente, deixar essa pessoa falar. Às vezes ela consegue até ouvir alguma coisa, mas você já tentou isso? Quem sabe aquilo? Né? O saber ouvir e falar. Às vezes a pessoa só fica falando, como a Gislaine acabou de falar. Às vezes ela mesma vem, o mentor vem, o anjo vem, não, filho, olha, faz assim. E ela vai e faz. Né? Agora, se a gente não ajuda, a gente piora a situação. Se a gente falar, de novo, né? Semana, hoje eu não estou com tempo. Então a pessoa, ela vai ficando pior. Né? Então, ajudar emocionalmente quem está sofrendo é uma caridade. Agir com gentileza no cotidiano, né? Porque aqui dentro do obreiro é uma coisa, lá fora é outra. Né? Lá na minha casa, quem me conhece, né? Ou lá na escola, né? Até porque o meu neto é autista e ele estuda no CEDAP, que é um departamento da PAI que tem escola comum. Né? Então lá vem tudo. Aí outro dia eu cheguei lá, a menina puxou, ela saiu puxando, eu fui junto. Aí essa menina é assim mesmo, ela pode pagar me dando. Eu falei, não, gente, eu não vou. A avó veio, desculpa. Eu falei, não precisa pedir desculpas. Eu conheço a garotinha. É dela, né? Não vou discutir com ela. Né? Então ali a gente tem que ver muito. E a gente começa a trabalhar de forma diferente. Né? Por exemplo, o meu neto, eu fico esperando, o portão abre a 1. O meio-dia e 58 eu saio do carro. Eu não fico lá na fila. Porque dá rolo, porque todas as crianças têm uma necessidade.
E o autista, ele cisma com as coisas. E se ele cismar com você, né? Que um dia a outra avó estava lá e o meu neto estava com um brinquedo, alguma coisa. Aí o outro menino passou e pegou. Só que é objeto de apego, né? Aí eu falei, e agora? Eu falei, calma, calma. Aí a gente falou com a tia, depois elas pegam de volta. Mas para explicar para o meu neto que não ia dar para tirar. Então, aí cai tudo, né? Ajudar emocionalmente, evitar o que você vai falar, porque aquela outra criança também me fez por mal, né? Ter paciência. Então, ali eu todo dia eu treino, principalmente com o meu próprio neto, porque tem dia que ele fala, não, quero entrar. Em nome de Jesus, coloca ele lá dentro. Então você fica. Aí vem a professora, você vê que esse ano ele apaixonou-se pela professora, não sei o que ela tem. E ele vai com ela, ele vai. Só que ele tem várias aulas, vai ter educação física, arte. Se for o professor de educação física, então acabou, porque eu odeio, falei para a gente, ele detesta educação física. E terça e quarta, a primeira aula é educação física. Então é o professor que fica lá na porta. Aí já mudaram. É a professora que fica, leva ele para a sala, e aí o professor de educação física vem com ela. Então, olha, gente, é difícil. Então, e agir com gentileza, né? Entender, porque já teve mãe lá que se estapeou, né? Essa não. Acho que foi no começo do ano, os dois meninos tiveram, sei lá o que aconteceu, porque graças a Deus a mãe estava perto, e disse que uma mãe bateu na outra. Eu falei, nossa, eu pensei que as crianças tinham batido na outra. Porque assim, as duas crianças. E eu não sabia, não. A outra avó, né, que é internada, não, deu, tá breve mesmo. De ter que reunir e trocar o menino de horário. Então, gente, olha lá, né? Agir com gentileza no cotidiano. O que é o menino? Mas nós, em 20 anos de serviço juntas, às vezes a gente tinha uma criança complicada, problemática, aí você chamava a mãe para conversar. Aí o que acontecia? Não, mas não é seu caso, você vai ver o porquê. Porque a sua mãe não era assim. A mãe chegava na escola, você entendia a criança. Você falava, você não tem o que fazer a criança. O problema não era a criança. A mãe era pior, então. Então, você tem que lidar com gentileza, aí a pessoa vem, parece uma tempestade chegando, e você tem que usar de gentileza. É verdade. Nós, professores, sofremos. Eu e o pai, então. Oh, Jesus! Né? E sempre, né, a gente sempre prima pela gentileza, embora que é difícil, né? Eu sei que não é fácil, não. Tem muita coisa que está aqui, você fala assim, mas está falando, mas não é fácil mesmo, não. Porque tudo isso junto chama-se reforma íntima. Né? E escolher espalhar a paz. Né? Porque agora está muito comum que você senta num lugar, aí vem alguém. Não, você viu que Israel fez isso, Estados Unidos fez aquilo, a Rússia não sei o quê, e começa aquilo, porque a guerra não sei da onde, porque morreu não sei quanto, e aí eu ouço. Aí eu chego em casa, nossa, mas eu estava lá no ponto do olho, aí Israel fez isso, eu vou replicando, mais uma vez, aquilo que eu não consigo resolver. Tá certo? Tem coisas que Israel está certo, tem coisas que Estados Unidos está errado, e assim vai. Eu não consigo resolver, mas se eu ficar replicando isso, ou se não, né, a questão política, por isso que está no que está, né, que um vê o outro e mata, porque eu sou X, ele é Y, eu não gosto, você não gosta, né? Então, fazer o possível para escolher espalhar a paz, né? Ou, às vezes não dá para a gente não ouvir, né, porque o pessoal fala, mas saiu de lá e esquece, não replica. Porque vocês podem reparar, todas as coisas que não são boas, nossa, faz a raça de pobre. Você está dentro da sua casa, você fica sabendo.
Você não precisa nem ligar a rádio, televisão, que alguém vai te contar. Como que é? Ditado popular, notícia ruim é a primeira que chega, É a né? primeira que chega. Nossa, você não sabia? O quê? Ou põe no WhatsApp. Tem que liga para você. E agora, quando alguém, por exemplo, a pessoa hoje conseguiu se, entrar em remissão de um câncer, que era bastante agressivo, ela sarou. Ninguém sabe. Só a pessoa que sarou. A pessoa do hospital e a família pouca ali, porque ninguém sai falando. Olha, você viu, aquela pessoa precisou do transplante e veio o órgão, deu tudo certo, já saiu da UTI. Só a família fica sabendo, porque isso a gente não conta com o outro, porque não tem graça. Então, esse item é muito importante, escolher. Se a gente não tem nada para falar, eu aprendi isso na escola de aprendiz do Evangelho. Fique em silêncio. Não fale. Lógico, você não precisa nem assistir o da Atena lá, ou Cidade Não, você Alerta, sabe. nada. Lá eu sei de tudo. Quem chega foi tudo. raptado, quem foi sequestrado, você não precisa perguntar. Mas nós, seres humanos, ainda estamos nesta sintonia, tá? Que vozes lindas. A gente desligou porque ela fala baixinho. Ele não escuta. Eu falei que ela pediu para desligar, porque ela fala baixinho. Fala pra ele, Edmar, pra ele deixar ela desligando. Graça. Eu vi uma voz lá dentro. Estão falando comigo aqui. Então vamos nos preparar para receber as bênçãos do alto, relaxando, tranquilizando-nos, abrindo nossos corações, emitindo amor um para os outros e desejando que todos recebam estas bênçãos. Vamos nos ligar de todo o coração às equipes espirituais aqui presentes e, em especial, com o Dr. Bezerra de Menezes e toda a sua equipe de médicos e enfermeiros, pedindo-lhes, em nome de Jesus, que atendam a cada um de nós de acordo com as nossas necessidades. Vamos recebendo uma energia verde, envolvendo tudo e todos, nos deixando calmos e receptivos ao tratamento. Vamos recebendo uma energia rosa, atuando sobre os nossos sentimentos, tornando-nos mais amorosos e brandos, levando-nos ao perdão e ao entendimento mútuo. E vamos recebendo uma energia amarela, ajudando na ligação com o nosso protetor individual, atuando sobre as nossas mentes, fortalecendo pensamentos mais otimistas, mais esperançosos e confiantes em Deus. Vamos recebendo uma luz azul, bem ligados a Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em seu manto de luz, transmitindo-nos paz, saúde, alegria e bem-estar. Vamos recebendo a luz branca do Cristo,
que envolve a todos nós, fortalecendo a nossa fé e o nosso amor. Passemos à fluidificação das águas, projetando vibrações amorosas e pedindo o auxílio da equipe espiritual para que encaminhe fluidos curadores, ajudando-nos material e espiritualmente. Permaneçamos em silêncio para que os mentores terminem o tratamento. Agradeçamos a Jesus, aos mentores e a Deus. A prece inicial. Neste momento, então, agradecemos a Jesus e aos mentores. Passaremos a prece inicial. E neste momento, agradecemos que somos a toda a equipe espiritual presente, que eles possam estar conosco durante toda a semana, intuindo, fortalecendo o nosso propósito de sermos melhores. Agradecemos a esta casa, a todos os seus dirigentes, agradecemos a cada mentor individual, agradecemos a Maria, nossa mãe, agradecemos a Jesus, nosso mestre, e agradecemos a Deus, que Ele possa estar conosco em todos os momentos de nossa vida. E pedimos permissão para encerrarmos o trabalho da noite com a prece do Pai Nosso. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa